8h42 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, hoje conversando com o professor Leandro Monteiro, biólogo e professor da UENF. E por falar em UENF, eu vou aqui, meu caro Luiz, pegar a pergunta do reitor da UENF, o Raul Palácio, e passar para o Leandro, seguida do Ralph. Leandro, o Raul pergunta aqui a você: quanto importante é o correto financiamento das pesquisas na luta contra as epidemias e pandemias? E a pergunta do Ralph, também que está aqui no nosso streaming, né? A higienização de locais com produtos aplicados ajuda a eliminar o vírus do ambiente para uma proteção melhor, como, por exemplo, em prédios e locais públicos, professor Leandro? Por favor. Bom, eu agradeço a pergunta, as duas ali, a do professor Raul, né, dá a oportunidade de fazer esse comentário, que eu acho muito importante. Você não lida com uma pandemia desse tamanho, como eu falei assim, é importante a parte ali mais específica, né? Você tem que, por exemplo, desenvolver vacinas, você tem que desenvolver medicamentos que vão tratar, mas não se pode perder de vista todo o resto, porque o conceito de uma saúde, né, o One Health, que é colocado em organizações multilaterais, é que não existe saúde do ser humano sem considerar a saúde do ambiente, a saúde dos animais que são criados para consumo. Então, você tem que ter pesquisa em todas essas áreas para você ter alguma garantia de manter a saúde dos seres humanos no longo prazo. Quando a gente tem uma situação como essa da pandemia, você sabe que a gente está nessa situação agora porque você tem uma série de problemas ambientais que eventualmente causaram o transbordamento ali do vírus de um hospedeiro que ele tinha ali, onde ele se desenvolveu, para a nossa espécie, e aí aquilo acabou se espalhando pelo globo. Você tem uma certa velocidade ali no desenvolvimento de vacinas, mas o próprio Anthony Fauci, né, que é o principal conselheiro lá no governo americano, que é diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Alergia e Doenças Infecciosas nos Estados Unidos, e ele falou assim, a história da pesquisa dessas vacinas, ela não começou ano passado, quando apareceu os primeiros casos ali de Covid no mundo. Ela data de muitas décadas atrás, de pesquisas que vão sendo feitas e desenvolvidas em centros de pesquisa, com financiamento público, e que permitiram que você construísse um corpo de conhecimento para que pudesse ser utilizado quando aparece uma situação de necessidade ali, de aplicação, por exemplo, né? Mas se você não tiver isso acontecendo no longo prazo, porque a pesquisa é um processo que exige uma certa constância, né? Você tem ali os projetos, eles funcionam por anos, por décadas, os laboratórios, você tem a formação de novos pesquisadores, né, com bolsas. Isso tudo exige uma certa constância e planejamento. Se você tem financiamento para o seu projeto hoje, mas daqui a 1 ano ou 2 anos você tem que cancelar tudo, você às vezes desmantela toda uma equipe de pesquisa, você perde o que você estava fazendo, você pode perder equipamentos, e lá na frente você não vai conseguir retomar tão facilmente o que você estava fazendo. Então, essa descontinuidade no financiamento, ela é muito danosa para a pesquisa como um todo, e isso tem um reflexo lá na frente quando você vai precisar desse conhecimento. E a gente está vivendo nesse momento, quer dizer, isso não é necessariamente uma coisa que aconteceu agora, mas esse ano o contingenciamento do do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia está sendo severo. Então, o Ciência e Tecnologia perdeu 30% quase do orçamento em relação ao ano passado, que já vinha diminuindo de outras vezes. O próprio ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, ele fez uma apresentação lá no Congresso, tentando defender a pasta ali, mostrando como eles vêm perdendo e como o financiamento para esse ano de 2021 não garante, por exemplo, que os estudantes de pós-graduação que estão se formando, novos pesquisadores, vão conseguir ter bolsa para poder terminar as suas teses, pode não conseguir
manter os institutos de pesquisa que são financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, esse tipo de situação, é claro, né, tem problemas econômicos no país, mas tem escolhas também políticas que são feitas. Então, quando você tem escolhas e você tira 30% da educação, do meio ambiente e da ciência e tecnologia, né, você está quase que garantindo que o esforço no sentido de lidar com problemas futuros, e até mesmo com esse problema que a gente está agora, porque a gente não saiu dele, né? A gente ainda está, infelizmente, a gente não está nem aprendendo com a pandemia que aconteceu quer dizer, com a parte da pandemia que aconteceu ano passado, a gente parece que não aprendeu nada e continua tentando incorrer em erros parecidos, né? Novamente, Luiz, quando eu falo a gente, não estou falando de nós, não, assim, eu estou falando do país e pessoas que estão tomando decisões, né? Mas a pessoa não está aprendendo nem com a pandemia mais próxima ali, que está recente, ou com os erros, porque a gente está vendo as consequências dos erros na sequência ali. E tirar esse financiamento de ciência, de educação, compromete seriamente a capacidade do país. Quem é que está indo atrás de produzir vacinas? Quem é que está indo atrás de fazer? São os institutos de pesquisa, né? E aí, nesse momento em que você muito precisa, para lidar com, você evitar o problema crescer, ou eventualmente lá na frente você está, na verdade, minando por baixo ali todo o esforço dos pesquisadores e minando a formação de novos pesquisadores, fazendo com que seja muito difícil que a gente consiga manter essa produção de conhecimento a longo prazo, né? A outra questão é assim, então alguém vai falar, não precisa de cientista no Brasil, não, a gente importa tudo de fora, né? Agora você está vendo o resultado de apostar nessa política, na verdade, né? Não precisa produzir vacina no Brasil, não, a gente importa. Hoje em dia chegou-se à conclusão que, na verdade, todo país tem que ter uma maneira de produzir vacinas próprias no seu próprio território ali, lidar com aquilo ali. Essa coisa de importar vacina não é um problema só no Brasil, né? Isso acontece em outros lugares. Mas se mostrou um problema muito grande por conta dessa necessidade logística que você acaba tendo e as dificuldades que acabam aparecendo ali por conta disso. Então, na verdade, a realidade está batendo a nossa porta e mostrando como essas políticas têm sido erradas. Infelizmente, a gente tem um governo federal e, na verdade, aí o orçamento ele não é definido só, exclusivamente pelo executivo, né? Você tem ali toda uma discussão política feita em outras áreas ali, no legislativo e assim por diante, que estão tirando o financiamento da pesquisa, da educação, por exemplo, né, do meio ambiente e comprometendo todo o esforço que você pode ter. Isso é um problema muito que, sei lá, 1 ou 2 anos desse tipo de situação ali pode comprometer décadas do país, né? É muito sério isso. Leandro, estamos 8h51, 9 minutos para o horário pré-estabelecido para o programa, né? Abordar aí nesse último bloco. A gente conversou um pouco no intervalo, né? A declaração do prefeito Vladimir, que deu aqui na terça-feira, foi uma entrevista longa, fomos até 9h30, se eu não me engano, não foi isso, Nogueira? Exatamente, 9h30. Encurtamos bem o primeiro bloco para poder dar... Porque, afinal, prefeitos de campo, 100 dias de governo, é uma data emblemática, né? Embora precoce para qualquer análise definitiva, né? É muito marcado aí pelo segundo reinado Napoleão, né? O período de 100 dias. Esperemos que não marchemos para Waterloo no final dessa pandemia. Mas, enfim, ele falou várias coisas, né? Da pandemia foi ali, o primeiro texto da entrevista foi tudo sobre pandemia. Também falou coisas administrativas, várias coisas, retomada da economia a partir da vocação agropecuária, enfim, possibilidade de anexação da Fundação Municipal de Saúde pela Secretaria, reabertura do restaurante popular no primeiro semestre, se comprometeu a pagar o 13º atrasado do servidor municipal, embora não tenha dado prazo, enfim, e projeção para 2022 e tal, muita coisa. Mas, assim, tirando a matéria, desde que eu ouvi ele falar, assim, você falando entrevista, uma coisa te bate, né?
é o chamado lead, o gancho que vai puxar a matéria. E a situação, o alerta que ele fazia, a entrevista foi na terça, que na segunda-feira 18 pessoas foram sepultadas no cemitério do Caju. Dessas 18, 13 foram por Covid. Então, ele alertava que, além do sistema de saúde, o sistema funerário de Campos também podia colapsar. Como é que você, enquanto cientista, vê essa declaração do governante da cidade? Antes de responder, aqui tinha uma outra pergunta ali que eu considero relevante também, que foi do Raul sobre desinfecção de superfície, que eu tinha esquecido de falar. Se eu rapidinho só falar sobre isso, porque a gente tem hoje em dia, no começo da pandemia, houve um foco muito grande em superfícies, em passar álcool em tudo e lavar a mão e tal, não sei o quê. Continua sendo importante isso, muito importante. Mas uma via muito relevante de transmissão é a via aérea. Então, o distanciamento, o uso de máscara, principalmente a ventilação dos ambientes, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você entra num lugar, numa sala com mais gente, então, assim, quantas pessoas tem ali, quanto tempo vai ficar, qual é o nível de ventilação que tem ar-condicionado, não tem, tem janela, está saindo o ar. O mais importante, o parâmetro ali, é quantas vezes o ar daquela sala é trocado por hora, né? Que é o parâmetro de ventilação. Esses detalhes talvez sejam mais relevantes até de se prestar atenção e não só ficar... assim, você não pode desprestigiar uma medida em relação à outra, né? Então, se tiver que prestigiar o aspecto da ventilação, o distanciamento, o uso de máscara, evitar aglomeração, evitar ambiente fechado, né? Você ter uma ventilação adequada ali para o número de pessoas, né? E cada um tem que se proteger, né? No que diz respeito a isso, você está vendo tentar evitar ao máximo ficar perto de outras pessoas ou em ambientes mais fechados, né? Isso é um problema muito grande. Então, não basta só desinfectar a superfície, passar daquele vaporizador ali com produto, não. Você tem que se preocupar com a contaminação via aérea também, porque se chegou à conclusão que é muito, muito relevante essa via de contaminação. Com relação à sua pergunta, Luiz, eu acho que tem muito a ver com o que eu falei, assim, do adoecimento do sistema, né? É um reflexo, é claro, você tem um afogamento dos hospitais em pessoas precisando de atenção ali, é claro que o sistema funerário vai sofrer também, porque não está preparado para lidar com aquele volume de demanda, né, de pessoas para serem enterradas. Isso está acontecendo em todos os lugares. Na Índia, que o Cláudio tinha comentado num outro momento ali, eles cremam as pessoas e os crematórios não estão dando conta de cremar, e as pessoas estão levando para um terreno baldio, botam uma fogueira, faz uma fogueira ali e crema o parente num terreno baldio mesmo, assim, em terrenos abertos ali, sem a possibilidade ali de usar o crematório ali de maneira que eles deveriam fazer. Então, e é claro, né, isso vem numa situação em que a gente tem essas medidas, né, feitas de maneira parcial ali, né? Você tenta impedir o deslocamento das pessoas, fecha algumas coisas aqui e dali, né? Não dá para falar que é um lockdown, assim, um fechamento total, porque o que você tem ali é um fechamento parcial de algumas coisas. E, é claro, existe pressão de todos os lados ali. Como isso não foi feito da maneira, vamos dizer assim, mais apropriada, num período curto, com auxílio das pessoas, você acaba tendo isso, essa pressão em cima dos governos mais locais ali, mais próximos, porque, é claro, assim, quem tá sofrendo com o problema ali vai reclamar no governante mais perto que está ali, né, o que considera como sendo o responsável por tudo. E essas pessoas estão tendo que tomar decisões, né, num ritmo bem acelerado, com dados ali, à medida que eles vão chegando, você não tem assim o benefício da vantagem do ponto de distanciamento, né, do que, isso aconteceu ano passado, na verdade, você vê o que aconteceu, subiu a curva, desceu a curva, na verdade você está ali na rampa, né, você está subindo ou descendo, mas você às vezes não tem
a perspectiva do que está acontecendo naquele momento ali, né, mais claramente, e como aquilo vai se desdobrar. Tem um estudo que saiu ontem também na Science mostrando como essas medidas pela metade, na verdade, elas não conseguiram conter muito bem a pandemia por todo o Brasil. À medida que você tinha o surgimento de um surto num determinado lugar, a tendência era, mesmo você bloqueando um pouco, você não impede totalmente a movimentação das pessoas de uma cidade para outra. O próprio caso ali de Manaus, né, eles mostraram que a P1 surgiu em novembro, lá, antes de ser detectada. Em novembro, 92 mil pessoas saíram de avião de Manaus, né, fizeram uma viagem de 30 mil para São Paulo, espalhando com um potencial de espalhamento muito grande, antes mesmo de você saber que tinha P1 lá, e antes de uma medida de contenção acontecer. Então, o que parece que acontece aqui no Brasil é que essas medidas vêm tarde demais e não são fortes o suficiente. E aí você acaba tendo isso acontecendo de uma maneira muito lenta, né? A epidemia se alonga, e isso acaba tendo um custo ali para quem está tendo que sobreviver, porque não tem auxílio do governo federal para poder se manter ali sem atividade. E você tem ali governantes jogando contra, falando que a população seja desobediente com relação às medidas dos governos locais, o que cria uma situação muito difícil para qualquer gerente ali, ou qualquer governante que esteja tentando lidar, porque ele tem que lidar com o hospital cheio, com o cemitério sem capacidade e tentando evitar que as pessoas no nível mais local ali se contaminem, né? Não é fácil, porque você está jogando contra muita coisa e não dá para ficar assim falando, isso é tudo culpa das pessoas que não têm uma empatia ali, não tem um senso de coletividade. A gente tem que pensar assim, por que essa cultura é assim, por que esses líderes governantes estão dando essas mensagens tão contraditórias, né? E é possível você entender. Se você é uma pessoa que não entende muito o que está acontecendo, você tem medo de uma situação de pandemia, você tem uma certa desconfiança, e você tem mensagens contraditórias vindo de todo lado, é de se esperar que você vai ter uma receita ali para o insucesso. Então é muito preocupante. Isso assim, o que é importante se fazer nesse momento, tendo em vista toda essa situação, se cada um tente se proteger o máximo possível, né? Evite aglomerações, evite ao máximo ter que se colocar numa situação de potencial infecção, né? 9 horas, eu queria repassar para você uma pergunta e uma observação. Uma do Maurício Batista, né? Maurício Forel, que é sócio proprietário do programa aqui, carteirinha 001, está conosco desde o primeiro programa e participa de quase todos. Ele pergunta aqui a você, qual análise o entrevistado faz com relação ao comportamento das pessoas, em especial dos campistas? Essa é a pergunta. Eita, mexi aqui no som, desculpa. E a outra a observação é de Vera Cardoso de Mello. Na realidade, são medidas restritivas. Falando sobre essa última resposta, minha pergunta anterior. Ideal seria um lockdown determinado pelo presidente, ou seja, o Brasil todo por um curto espaço de tempo. Então, gostaria que você respondesse a pergunta do Maurício em relação ao comportamento humano, especial dos campistas na pandemia, e ao que observa a Vera aqui da demanda de um lockdown nacional. Isso que ela falou é realmente uma das conclusões, inclusive desse estudo que saiu ontem, é que faltou essa integração maior no sentido de você bloquear nacionalmente a movimentação de pessoas para tentar conter ao máximo o espalhamento da infecção, né? E a falta disso, esses lockdowns muito locais, essas restrições muito locais, elas não foram capazes de conter a movimentação de pessoas entre cidades, entre regiões, e por conta disso você acaba tendo o espalhamento muito rápido da doença pelo país, né? A outra pergunta sobre o comportamento, né, eu vou mais ou menos na linha do que eu tinha acabado de falar, né? No geral, você tem o que acontece, as pessoas têm
Elas estão lidando uma situação de estresse, de medo, pelo que está por vir ali. E uma das maneiras de lidar com isso é negar que tem algum problema, né? Isso é muito facilitado por uma coisa chamada de raciocínio motivado, que é quando você pertence a um grupo, ou você tem uma identidade com algum grupo, né? Esse aqui é o grupo que eu pertenço. E todo mundo fala coisas parecidas, você tende a emular aquilo ali também, independente daquilo ali ser realidade ou não, né? Então, se você faz parte do grupo que gosta muito do presidente, por exemplo, todas as mentiras que ele falar ali, aquele grupo vai ecoar e eles vão seguir aquilo ali. Então, você tem uma situação assim, que não é só o campista só pensa em si, ou é egoísta, não tem empatia, né? É um problema, na verdade, da espécie humana, essa decisão entre você optar pelo coletivo ou pelo individual, né? É uma questão maior ali. Tem indivíduos que vão mais para o lado do individual ali, outros vão pensar mais no coletivo, né? E dependendo ali de grupos a que você pertença, você vai aceitar evidências ou não de que você tem que mudar de comportamento ali para poder lidar com um problema maior do que simplesmente se você vai poder sair de casa amanhã ou não, né? Isso é um problema global ali. Mas a gente precisa dessa ação local. E a maneira de coordenar essa ação local é você ter uma resposta consistente de pessoas que estão em situação de liderança política ali, de influenciar opiniões, mas uma resposta consistente. Então, a partir do momento em que você tem ali médicos, pesquisadores falando uma coisa para as pessoas, mas políticos falando outra coisa, você cria um conflito ali e a pessoa pode ir para um lado ali ou para o outro e tal. Cria essa dificuldade de você lidar com a pandemia no nível local e que se expande, acaba emergindo no nível global do problema, né? Você acha na entrevista que a gente fez na Folha, você colocou essa coisa, até pelo olhar da biologia, como negação, como comportamento que se observa, acho que sobretudo em animal gregário, né, como é o caso do homem. Só para lembrar que a psicologia traz uma teoria muito interessante sobre esse fenômeno, que é inclusive uma das primeiras teorias do Freud, né, que ele faz em conjunto, estudou com a filha dele, né, Ana Freud, e essa coisa de você negar a realidade como movimento do ego, do ego no sentido freudiano, né, que a tradução é meio equivocada, mas enfim, classificam a negação como um mecanismo de defesa para uma mente imatura presa ao que ela acha que é a realidade, mas que nas mentes mais maduras está geralmente associado à morte ou estupro. Então, né, Covid é morte, né? Acho que pela teoria freudiana também isso explicaria um pouco também, né? Essa coisa de você negar ciência, negar comportamento. A gente está falando aqui, a gente fez entrevista há um ano, Leandro. Eu, Cláudio Nogueira, todas as entrevistas que a gente faz sobre o Covid, a gente fala aqui como todos os veículos de mídia responsáveis do mundo. Distanciamento social, higienização das mãos, uso correto de máscara. E você está discutindo isso depois de um ano, na situação que a gente está, de colapsar não só o sistema de saúde como o funerário, é complicado, né? Mas é por causa disso, essa cognição motivada, ela faz com que o indivíduo de um determinado grupo filtre a informação de acordo com o que está ali. Como a mensagem não é consistente, por exemplo, a gente fala sobre isso e tal, mas no outro grupo, na bolha onde ele vive, a mensagem é outra às vezes, né? A mensagem lá é que não precisa usar máscara não, é só tomar cloroquina, né? Assim, coisas que você sabe que não vão funcionar, que vão ter o pior resultado possível, talvez, né? Então, isso acontece, não é só na pandemia, você tem o problema da vacinação, que é anterior, na verdade, esses grupos anti-vacina não são anteriores à pandemia do coronavírus, né? Você tem o ressurgimento e surto de sarampo acontecendo nos Estados Unidos e em bolsões onde você tinha pessoas que não queriam se vacinar, e a doença ressurge ali. Você tem a questão da mudança climática,
né, que por mais evidência científica que você coloque na mesa, você continua tendo um grupo ali que vai continuar negando. Então, a minha própria área de evolução, ela é negada também, né, por diferentes motivos. Então, você acaba que você tem uma grande área de pesquisa ali, de tentar entender por que as pessoas não preferem não levar em consideração o que a ciência está falando e levar ou acreditar numa mentira ali naquele momento, né? Isso é importante tentar entender o que acontece, e tem muito a ver com essa questão do medo, né? O medo das consequências daquilo ali ser verdade, por exemplo, e o medo e essa identificação com um grupo que está passando uma mensagem diferente, né? Mesmo que seja mentirosa. Às vezes a consequência para ele, se eu começar agora a falar no meu grupo aqui de indivíduos com quem eu me relaciono, se eu começar a falar, pô, você tem que usar máscara, esse negócio de cloroquina não existe, não. Eles vão me isolar, e talvez a consequência social para mim seja pior do que eu aceitar o que o grupo está falando ali. Então, pelo menos para um plano imediato ali, isso acontece às vezes, e por isso você tem essa negação, né? A gente cabe continuar insistindo com cada um na sua área, mas insistir com o que aponta a ciência, né? O que aponta o fato empírico, né? Observação de fato empírico. Porque a ciência, o problema a parte do ministro, sobretudo, essa separação olímpica da ciência. A ciência é a observação do mundo real. Quanto tempo alguém se observou uma maçã caindo da macieira? Chegou um camarada lá, observou aquilo, estabeleceu uma teoria, a gravidade inércia. E aí você descobre como é que o universo se movimenta. A ciência não é algo olímpico, a ciência é pura observação da realidade. Se aquilo acontece várias vezes, tem um motivo, vou analisar qual é o motivo. Isso é ciência. A ciência não é algo olímpico, né? Não, é algo muito mais cotidiano do que as pessoas imaginam, né? Uhum. Acho que também um problema é esse, a ciência muito afastada, né? Como se fosse uma coisa inatingível, de mentes olímpicas, né? Não, na verdade, você tem fatos, né? Existem fatos que são fatos, né? Se repetem, né? Você considera aquilo como realidade. Não tem a ver com opinião. O pesquisador ele pode ter uma opinião, mas se ele quiser que aquilo ali seja aceito no meio científico, vai ter que ser muito bem fundamentado em fatos. Então não adianta eu chegar e falar. Quando você vê uma coisa escrita num trabalho científico, você considera que o que a pessoa está falando ali levou em consideração fatos para basear o que ela está dizendo ali. Então não é uma opinião que saiu da cabeça dela para dentro de um livro só e eu estou falando aquele monte de coisa ali, não. Né? Aquilo ali é baseado em toda uma discussão, uma argumentação de fatos reais para você poder chegar ali. Existe um compromisso, né? Como vocês têm na imprensa também, esse compromisso com a realidade. Né? Você não pode chegar aqui e falar qualquer coisa, né? Você tem um certo... aquilo ali vai acabar com a sua carreira, se você chegar e inventar uma coisa mentirosa ali para tentar publicar alguma coisa ali. Né? Então, a gente vive nessa situação e a gente é restrito por esse tipo de... Né? Não é só uma questão de um código de ética ali, né? Você tem todo um respeito pelo que está acontecendo. Você não consegue enxergar, não fazer daquela maneira ali, né? E às vezes é difícil você lidar com as mentiras que vêm do outro lado, porque a gente está falando aqui baseado em fatos, mas o outro lado pode inventar qualquer coisa para falar qualquer coisa e as pessoas ainda vão acreditar. E aí fica muito difícil a argumentação, porque não é uma argumentação simétrica, né? Você não está argumentando sobre os mesmos fatos, o outro lado está inventando as coisas ali, né? Só para finalizar aqui, Leandro, e abrir para suas considerações finais, eu não sei que o Nogueira quer fazer alguma intervenção. Vera Cardoso de Melo, parabéns, não consegui parar de assistir, excelente panorama da realidade. Maurício Batista, perfeita análise do biólogo, estou nesse grupo do bolha negacionista. E a nossa velha conhecida e sua colega na NAUENF, companheira da NAUENF, a Soninha Guimarães Alves, responde aqui: Maurício Batista, nunca é tarde para acordar e furar essa bolha. Então, lido aqui os comentários, eu abro para as suas considerações finais. Bom, eu queria só agradecer aí a vocês de novo o convite para vir aqui conversar.
É sempre importante que a gente venha e converse. Você mesmo acabou de falar, né? Às vezes as pessoas têm a visão de a ciência, a universidade não se comunica, mas todos os pesquisadores e professores que eu conheço têm muita vontade de ter contato com o público, de passar informação, não existe muito essa visão assim, a gente quer ficar isolado lá, não, a gente quer funcionar dentro da sociedade, a gente quer contribuir, e eu acho que a universidade tem muito o que contribuir para a sociedade como um todo, e existe muita vontade ali dentro de fazer essa contribuição, de participar de uma maneira bem ativa, né? O que não falta ali são iniciativas para chegar ali. E toda oportunidade que a gente tem, assim, eu acho muito importante. Eu agradeço o espaço que vocês têm dado para vários outros pesquisadores e pessoas também importantes ali. Geralmente, quando vem alguém aqui falar, alguém que vai falar sobre alguma coisa sobre a qual tem um conhecimento ali, vai passar uma informação importante. Então, é muito, muito importante esse trabalho que vocês têm feito. Estão de parabéns ali. Novamente, eu agradeço aí a atenção de todo mundo que ficou até agora assistindo aí. Obrigado. Importante mesmo assim como a sua, a dos demais professores da UENF, médicos, especialistas e autoridades, né, que participam aqui com a gente, que colaboram da forma mais correta e precisa que existe, que é através da ciência. Muito obrigado, professor. Um grande abraço aí para o senhor, bom dia e até a próxima. Vou repetir aquela de que a gente falou há um tempo atrás, na primeira entrevista, em que a gente falava que na próxima poderia ser aqui nos estúdios. Bom, se não, né, conseguir vencer essa batalha aí contra esse vírus, que seja assim então. Presente. Vamos ver, obrigado. Obrigado, irmão. Wilson Batista Júnior, valeu, Leandro, parabéns pelas explicações, endosso aqui o telespectador. Leandro, na próxima, sendo presencial ainda no distanciamento, pensa aí na música. Vai pedir Oingo Boingo, que você gostava muito nos anos 90? Gostava mesmo, Não, acho que tem outras coisas mais interessantes para tocar, talvez. De lá para cá, o repertório aumentou. Obrigado. E só deixar claro que quando eu falei da ciência como algo assim, que não é algo olímpico, eu não falava nem para a ciência, eu falava para as pessoas que não estão no meio científico, para que elas entendam que a ciência está na observação. Eu fui fazer café aqui quando acordei. Qual foi o sinal que eu tive que fazer o café? A água começou a ter ebulição. Eu fui e botei a água em ebulição no cone, né, com café, e saiu o café. E me despertou. A ciência é isso. A água entrou em ebulição. Né? Enfim, a ciência é algo que está no nosso cotidiano. A ciência, eu quis dizer para as pessoas que colocam a ciência como algo assim, entendeu? Não vou seguir porque isso é muito rarefeito. Não. Sim. A ciência está presente no seu cotidiano, nas suas atitudes mais comezinhas assim, do dia a dia, né? É isso que eu quis dizer. E agradeço demais a você aí, tá bom? Valeu, obrigado. Bom, são 9h16. Agradecemos também aos ouvintes, aos nossos seguidores aqui no streaming, né, pela interatividade, participação, por assistir o programa, por ouvir também, né, enfim. Muito obrigado. E, Aloysio, até amanhã às 7 com o fechamento. Não vai ser mais não. Esse é o governador afastado Wilson Witzel. Eu recebi mensagem da assessoria, não vai ser. Eu vou ter que ver o nome entrevistado, a gente vai anunciar no correr do dia aí. Não, tá, eu ia falar só o fechamento da semana, mas aguardando aí a oficialização. Mas porque ia ser o Witzel, estava marcado, você fez teste com a assessoria dele, mas eu recebi mensagem que ele não vai poder, né? Ele não vai poder. Seria uma entrevista interessante, uma pena. Boa. Né? Mas enfim, coisas aí, né? Como bem alcunhou aí o André Trigueiro, o Witzel, o Breve, né? Mas enfim. Vamos ver uma substituição e a gente anuncia no correr do dia. Tá bom? Obrigado aí. Obrigado mais uma vez, Leandro. Obrigado, Nogueira.
E não esquecer que o João José sempre me puxa a orelha, mandar um abraço para os taxistas e motoristas de Uber. Isso, e muitos aí ouvindo a gente, graças a Deus. Bom, 9h17, Folha no Ar amanhã às 7 da manhã, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.